Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser diferente porque ela vai ser rápida, ela vai ser a partir de um exemplo de produção textual feita por meio da estratégia da retextualização. Foi feito esse texto em cima de uma obra, de um conto do livro Enquanto a Chuva Caía, este livro aqui que aparece. A partir dele os alunos resolveram fazer uma história em quadrinhos. Mas para situar vocês a respeito do que seja a retextualização, a gente já antecipa. O que eu vou chamar de retextualização é uma nova produção textual feita a partir de pelo menos um texto base. Então veja que o critério de retextualização ele não é feito assim do nada, não é feito apenas por fazer. Não, toda atividade que envolve retextualização, ela também tem por trás uma intenção, uma necessidade de comunicação com um grupo específico. Em outras palavras, envolve a produção de um novo gênero textual que possa atender às necessidades entre os interlocutores. Vamos dar aqui um exemplo do dia a dia. Quando uma secretária utiliza um papel para fazer anotações de seu chefe de gabinete, ela está fazendo a retextualização, porque está transmitindo, a partir de um gênero textual, a oralidade para a escrita daquele gênero ali. Ou da mesma maneira, quando a gente faz um resumo de um filme para alguém, quando você começa a contar a história daquele filme que você assistiu, você também está praticando no seu dia a dia o processo da retextualização. Ele é muito comum, pode acontecer da oralidade para a escrita, pode acontecer da escrita para a escrita, pode envolver um gênero escrito para um gênero modal. Enfim, a retextualização é possível de várias formas, atendendo sempre a esse critério, a necessidade comunicativa. É importante a gente fazer também a diferença entre retextualização e revisão de texto, né? Já que a revisão ele vai trabalhar com o mesmo texto, no texto base será também o texto final, o produto final. A retextualização não, o texto base servirá como o processo a partir do qual eu vou fazer uma produção nova. Mas essa produção nova exige que haja um novo gênero textual. E para isso ficar bem claro, como eu falei a princípio, nós vamos ver aqui um exemplo de retextualização. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês foi feito a partir de um gênero, a partir de um conto que está no livro que eu mencionei agora há pouco. E esse conto, que se chama Família Gramática, também você encontra no card o texto na íntegra, para você perceber melhor como é que foi feito o processo. Os meus alunos fizeram uma história em quadrinhos. E nós vamos ver como foi que eles modificaram, a partir das necessidades que encontraram, o texto original, o conto, para adequar a linguagem e o processo, as características das histórias em quadrinhos para atender a um público específico, né? A partir do instante em que esse próprio gênero conto, que era um conto cômico, se tornou também uma história em quadrinhos muito mais envolvente, de acordo, obviamente, com o tipo de público a que o trabalho pretende atingir. Então, a história em si, ela não modifica nada, certo? Na retextualização nós temos a mesma história, mas a maneira como a linguagem foi adaptada para os quadrinhos, a questão da visualização, já que é um gênero multimodal, imagens para ajudar a contar a história, eu estou fazendo essa adaptação, estou fazendo essa retextualização. E é justamente isso que nós vamos ver a partir desse instante, ok? Vamos lá. Essa gramática ladra de maridos. Ele enlouqueceu mesmo. Parece que ele gosta mais dela do que de mim. Vou passar mais uma noite solitária. E pensar que até meu nome ele já quis mudar. Trocar Lucília por Lucila. Tem gente que homenageia jogador de futebol, time, cantor, ator e tanta celebridade menos importante, porque eu não posso. Vai se chamar Maria das Graças. Por que não Maria das Graças? Ficou louco? É parecido. E não para por aí. Não foi só a Maria das Graças que sofreu bullying por causa do nome. Papai, a menina do colégio estava rindo do meu nome. Francisca Onomatopeia, eu já falei que quem acha seu nome estranho não tem inteligência. Mamãe, a professora me chamou de José Antítese porque tirei 2.
E depois, o homem ainda cismou em colocar o nome do José de José Gradação, e o menino sofre bullying porque tira nota baixa e não faz jus ao nome. Mas as coisas mudaram quando os gêmeos chegaram. Então, dessa vez você não vai implicar com os nomes deles? Gostei de Antônia, Márcia e de Paulo. Algumas horas depois... Querida, aconteceu imprevisto com os nomes. Os nomes não são mais Antônio e Paulo? Quando estava no corredor percebi o equívoco do escrivão. Mas ficou melhor do que esperávamos, agora é antonomasia. Mas o que é isso? Doença, remédio, vamos processar esse escrivão. Mas eu respeitei sua dor, era uma escrivã e estava enlutada. A homenageei no nome de nosso filho. Não é mais Paulo? É sim, Paulo Anacoluto. Muito bem, pessoal. Esse aqui é um trabalho produzido pelos alunos. E como nós falamos a princípio, né, um trabalho de retextualização envolvendo um conto e as histórias em quadrinhos. Chama a atenção desse trabalho muito bem feito, como vocês viram aí, toda a parte gráfica, toda a parte de ilustração, os desenhos muito bem feitos, né, para atrair um público específico. A gente pode até dizer que atrai primeiramente um público infantil que quisesse conhecer a história, mas quadrinhos independem de público. Outra coisa que a gente vai perceber dentro dessa retextualização é que no gênero histórias em quadrinhos, os meninos priorizaram os diálogos. Obviamente, há até uma certa lógica, porque histórias em quadrinhos realmente são textos dialogados. Mas também chama a atenção o detalhe de esses diálogos estarem sendo acompanhados por vozes, porque nós não temos apenas uma história em quadrinhos. Nós temos uma história em quadrinhos que foi convertido para vídeo. Então nós temos também as falas, a oralidade presente nessa retextualização. Não é apenas a retextualização de um gênero escrito para outro, mas uma retextualização que envolve também a oralidade. E os meninos fizeram muito bem as vozes dos personagens, trouxeram até aquela entonação mais irônica, mais sarcástica, como pede o próprio texto, né? Essa questão do pai, por exemplo, dialogando, os filhos falando que estão sofrendo bullying na escola, a maneira como as crianças falam, a maneira como a mãe se porta diante das maluquices do marido, e o marido com aquele jeitão assim desligado, dizer minha querida onomatopeia, as crianças, quem diz isso não tem inteligência, quem age dessa determinada forma falta inteligência, aquele jeito de falar de quem sabe o que fez, não se arrepende nem um pouco. Então os meninos conseguiram trazer à tona, dentro da história em quadrinhos, toda a abordagem também dos sentimentos dos personagens, não apenas a questão de trazer a temática do conto, que não se perdeu nada nessa retextualização, mas também toda a dramaticidade e também toda a ironia, todo o sarcasmo que a gente consegue perceber nessa retextualização. Por fim, ainda chama a atenção a questão da fala do narrador. Se no conto original o narrador fala bastante, antecipando as cenas com os diálogos dos personagens, aqui a fala do narrador foi bem concisa, apresentando apenas os vários momentos, anunciando os diálogos, como tem que ser realmente uma história em quadrinhos. O narrador fala o menos possível e deixa os personagens, através dos seus discursos, falarem o que precisa ser dito para que o texto tenha a sua intenção completamente resolvida, né? A sua intenção discursiva concretizada. A Damires, a Felipe, a João Pedro e a Bianca, parabéns por esse trabalho aí, muito bem explicativo dentro do gênero histórias em quadrinhos, a partir de uma retextualização do conto Família Gramática. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham aprendido um pouco mais e a gente volta com outras aulas. Até mais!